Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 10, capítulo 1. Provérbios 10, capítulo 1. A Bíblia diz o seguinte: o filho sábio dá alegria ao pai, e o filho tolo dá tristeza à sua mãe. Vamos ler juntos esse versículo? O filho sábio dá alegria ao pai, e o filho tolo dá tristeza à sua mãe. Feche os seus olhos, consagre esse tempo da palavra, peça ao Espírito Santo que nada distraia o seu coração. Se o seu celular estiver aí, sem estar no modo avião, coloque ele no modo avião, abra suas notas e peça o Espírito Santo para ministrar, realçar pontos dessa palavra que são importantes para a sua vida. Senhor, diante de Ti, colocamos os nossos corações. Obrigado por estarmos com a igreja do Senhor. Obrigado pelo privilégio de congregarmos. E como a sua palavra diz, não deixemos de congregar, ainda mais que o dia se aproxima. Senhor, por isso nós queremos estar conectados, unidos nesse propósito, recebendo na Tua casa uma palavra que traga vida, traga, Senhor, direção, traga orientação, Senhor, para os nossos corações. E nessa noite nos abrimos para Ti. Faça aquilo que está no teu coração e transborda o céu em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem aqui é filho? Levanta a mão. Deixa eu ver os filhos aqui. Graças a Deus que ninguém nasceu do ovo, né? Ninguém nasceu do nada. Graças a Deus que todos somos filhos. E ser filho é um dos maiores privilégios que nós temos. Você ter nascido em uma família que te amou, que te ensinou, que te inspirou, é uma das melhores coisas que você pode ter na sua vida. E eu queria te mostrar, porque eu gosto de mostrar algumas fotos para você. Eu gosto de abrir o meu livro de fotos, né, meu álbum de fotografia para vocês. E eu quero te mostrar a minha raiz, de onde eu saí. Então, essa aqui é a minha família, esse é meu pai, José Antônio, já está na glória com o Senhor. Nós perdemos ele quando eu tinha 12 anos. Essa é minha mãe. E aquele menininho que parece o Daniel é o meu irmão. Então essa é minha raiz, esse é o lugar onde eu fui amado, onde eu fui instruído, onde eu fui corrigido. Essa é a raiz da minha história. E como filho, pode tirar aí, senão eu vou... Vocês sabem que o pastor tem um negócio de ficar chorando, né? Ele não consegue. A gente tenta respirar, fala de manhã e à noite chora do mesmo jeito. Mas, gente, eu fui amado nessa família, eu fui instruído, fui corrigido, e nós temos em família, e creio que você também tem boas histórias das quais você se lembra, e algumas das quais talvez você queira passar a borracha nessa história. Eu me lembro da parte boa, dos abraços, dos cheiros. Esse homem, José Antônio, ele é muito beijoqueiro. E é uma coisa que eu também quero beijar, cheirar os meus filhos o tempo todo, transmitindo a eles esse carinho, esse afeto. Meu pai também saía conosco nos corguinhos da vida aí, nas beiras de rio, fazia churrasco, nos levava quase todo fim de semana. A minha memória afetiva está cheia desses momentos que meu pai plantou na nossa família. Porém, uma das piores coisas também na vida de família são as correções. Quem aí já recebeu peia dos pais? Deixa eu ver, levanta a mão. Graças a Deus que a sua família é igual a minha, né? Sabia que eu recebi a última peia de chinelada da minha mãe aos 18 anos, você acredita? 18 anos. E eu quero falar para você, por mais que as correções elas são tão difíceis de serem recebidas, mas eu dou muito glória a Deus pelas que eu recebi. Porque o homem que eu sou hoje, essa construção de ensino, de educação, de instrução, de amor, de afeto e de correção, foram muito importantes para a edificação do que eu sou hoje, do meu caráter, do que eu sou no Senhor. Por mais que, como falei na semana passada, amor é a justa medida entre afeições e limites, eu sei que muitas famílias talvez não refletiram o ambiente do céu. Alguns pais, por mais desejosos que tinham no seu ensino, transmitindo verdade, honestidade, alguns princípios, mas talvez acabou exagerando no lado dos limites, batendo demais, corrigindo demais.
Mas, querido, eu quero falar para você que muitas vezes eu discordei dessas correções. E muitas vezes eu pensei em colocar, quem aqui já colocou, quis fazer a trouxinha, fez a mala. Quem aqui já pensou em fazer isso? Se é só o pastor que já pensou em fazer isso, levanta a mão. Eu muitas vezes, ao ser corrigido, discordando da correção dos meus pais, eu quis fazer essa mochila. Eu fiz essa mochila para ir embora de casa. Mas, quando eu comecei a pensar e fazer os cálculos dos privilégios que eu perderia, a minha consciência voltou ao lugar da verdade, voltou ao lugar da vida, e eu nem saí do portão da minha casa. Mas eu quero dizer que muitas pessoas, talvez nós tenhamos aqui pessoas assim, que literalmente vestiram a mochila, que literalmente fizeram as malas, que literalmente colocou as suas coisas, os seus pertences e foram embora da casa dos seus pais. Talvez hoje você ainda vê seus pais, mas não é aquela relação afetuosa, porque você cortou totalmente os laços com seus pais, mediante as correções que talvez você tenha recebido. E muitos filhos desconectaram, diga assim comigo, desconectaram. Muitos filhos desconectaram do coração dos seus pais e talvez muitos deles mataram seus pais no seu coração. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente, mataram seus pais nos seus corações. É aquela expressão, eles lá no cantinho deles e eu aqui no meu cantinho. Lucas 1,17, a Bíblia diz: e ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para poder voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Eu achei tão interessante a abordagem de quem escreveu, o Lucas, que escreveu esse versículo aqui, reprisando a promessa que lemos na semana anterior, de Malaquias 4:6, onde a palavra diz: e ele converterá, e ele fará voltar o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Só que nessa abordagem aqui, o autor ele colocou em lugar de filhos aos pais, ele fez questão de traduzir a essência dessa parte de versículo, onde ele coloca: e ele fará voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos. Então, até aqui, quem são os desobedientes? Quem são os desobedientes? Quem persiste na desobediência tantas vezes? Os filhos. Os filhos que tantas vezes persistem nesse caminho de desobediência. E a palavra coloca como os justos a sabedoria que vem dos pais, a sabedoria que vem dos líderes espirituais. Posso ouvir um amém? Então, na semana passada nós focamos, o tema da semana passada foi pais aos filhos. Focamos na criação de filhos, falamos dos valores que devemos transmitir para os nossos filhos. De repente, o coração do seu filho se desconectou do seu coração, eu te desafiei, a palavra te desafiou a não se desligar, a clamar pelos seus filhos, não perder eles, se voltar em clamor na presença de Deus. E hoje eu quero virar a mesa. Semana passada falamos aos pais, e os filhos talvez ficaram cutucando, tá vendo mãe, tá vendo pai? Hoje eu quero virar a mesa, hoje é o dia dos pais falar, tá vendo filho? Só que como todos somos filhos, então o Espírito Santo vai falar em geral nos nossos corações, amém? Então Provérbios 10:1, repetindo mais uma vez o nosso texto principal: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. O tema de hoje, filhos aos pais. E a minha pergunta para você, que tipo de filho você quer ser? Vira para a pessoa que está do seu lado e faça essa pergunta para ela. Que tipo de filho você quer ser? Amém. Agora sim, vamos lá. Agora participando e fazendo a pergunta de verdade. Vamos lá. Que tipo de filho você quer ser? Você quer ser aquele filho que dá alegria para os seus pais? Ou você quer ser aquele filho que causa tristeza a eles?
Então iremos falar hoje do filho tolo, diga assim comigo, filho tolo. Iremos falar do filho sábio e também de como nos tornarmos filhos de Deus. Primeiro ponto, o filho tolo. A palavra tolo na Bíblia, ela significa, pode colocar o significado da palavra tolo, ela significa insensato, arrogante e estúpido. Vamos dizer juntos o significado da palavra tolo? Insensato, arrogante e estúpido. E meus queridos, eu tenho certeza que você não quer ser essa pessoa, insensata, arrogante e estúpida. E nós vamos ver o caminho de um filho que tomou o caminho da tolice, que percorreu esse caminho. E eu creio que com certeza você não quer se parecer com um filho tolo. Posso ouvir um amém? Então nós temos esse filho tolo, o Sansão, o que a Bíblia chamou de um grande herói, aquele homem que os pais que são os pais que têm filhos pequenos já ouviram a música O Fortão do Cabelão. E justamente o Sansão foi aquele homem cheio de força, cheio realmente ungido pelo Senhor com força, aquele homem que Deus separou para ser um juiz na sua geração, aquele homem que recebeu dos seus pais. A Bíblia fala que assim como tomamos o exemplo da semana passada, Zacarias e Isabel ensinaram João Batista, os pais de Sansão também ensinaram a Sansão princípios de consagração. O Sansão, ele seria um nazireu. O nazireu, ele não beberia nada fermentado. O nazireu, ele não comeria nada que fosse impuro. O nazireu não cortaria o seu cabelo. Esses eram sinais de consagração ensinados pelo Senhor, dado uma direção bíblica na palavra, para que os pais, eles ensinassem Sansão. E nós vamos ver onde o coração de Sansão se desconectou do coração dos seus pais. Juízes 14, nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Então, abra aí a sua Bíblia em Juízes, capítulo 14, versículo 1 a 3, e eu posso ouvir um glória a Deus de vocês? Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser a minha esposa. Seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, ela é a que me agrada. Eu tenho falado já alguns domingos aqui sobre esse comportamento, sobre essa quebra de princípio chamado jugo desigual e as consequências que uma pessoa toma ao assumir um relacionamento com uma pessoa que tem um outro Deus, com uma pessoa que não tem o mesmo Deus, a mesma aliança que você tem com o Senhor. E os pais de Sansão fizeram essa pergunta, porque se você quer extrair alguma coisa dos seus filhos, alguma resposta, em vez de chegar e afirmar várias coisas, é melhor que você chegue fazendo algumas perguntas. Porque o Sansão disse que queria, e seus pais, em vez logo aqui já de censurá-lo, os seus pais o fizeram uma pergunta. E os pais perguntaram: meu filho, na nossa igreja tem mulheres tão lindas, cheirosas, cheias de Jesus como temos aqui na nossa igreja, e você logo olha para a piriguete lá da esquina e quer pegar a piriguete lá da esquina? Pois é, os pais de Sansão fizeram essa pergunta para ele. E o Sansão, ele logo respondeu, ele falou: eu quero. Sansão era um adulto determinado a quebrar os seus votos de consagração, porque era um princípio, esse princípio de se unir às pessoas do povo de Deus. E a Bíblia fala aqui que aquela que agradou os seus olhos, e os olhos nós sabemos que é a janela da nossa alma.
pelos olhos entra o pecado da cobiça. Então ele viu aquela mulher que lhe agradou, tão bonita, mas que fazia quebrar princípios. Por isso que seus pais interrogaram: meu filho, tem tantas mulheres tão lindas no meio do povo de Deus, por que essa? E eu quero dizer para você que a partir desse momento, o Sansão, ele colocou na sua bagagem essa palavra que nós lemos chamada, vocês podem me ajudar? Tolice. Então vem aqui, Peterson, me ajudar aqui, que ele colocou na sua bagagem. Ele colocou essa bagagem na mochila dele de tolice. E ele também falou: vou ler um livro na minha viagem de desobediência. Eu vou ler um livro chamado, pode colocar aqui, pode pôr na mochila, vai lá. Ele vou ler um livro chamado Vida Curta e outro com o tema Desacato aos Pais. Vou colocar também na minha bagagem, na minha peregrinação, rumo à minha vontade e ao meu querer. Provérbios 17, 25. A Bíblia diz, vamos ler o que está escrito lá em Provérbios 17, 25. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Vamos ler juntos esse versículo? O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. O Sansão, ele cometeu 2 erros aqui. O primeiro erro de Sansão, esse livro que ele colocou para ele ler na viagem dele de descobertas, o primeiro erro de Sansão, ele desacatou o conselho dos pais. Então os pais de Sansão, eles assumiram a responsabilidade quando ele era criança, de ensinar Sansão no caminho, para que Sansão não quebrasse os seus votos. Só que nós já temos aqui um homem que amadureceu, que saiu de casa, que recebeu um carisma, que tinha uma força, que tinha dons, que ficava lá durante a semana na Israel Fitness, que era o nome da academia de Sansão, ficava lá nutrindo os seus músculos, mas ele despreza a arma mais poderosa que ele tinha, o conselho dos pais. Então ele, quando estava lá dizendo: eu sou o cara, eu sou forte, ninguém me vence, ele despreza a arma mais poderosa que ele tinha, que era o conselho dos seus pais. Talvez ele disse assim: agora eu sou forte, agora eu saí de casa, agora eu já recebo o meu salário mínimo, agora, já que eu não estou mais na casa dos meus pais, meu corpo, minhas regras, eu faço com a minha vida aquilo que eu quero. Quando Sansão assume esse posicionamento, ele se torna vulnerável a consequências drásticas que aconteceram com ele na sua história e na sua vida. Uma dessas consequências foi entregar uma parte tão importante, que é o relacionamento amoroso, nas mãos de uma prostituta filisteia, de uma piriguete filisteia, que roubou o segredo que ele tinha, que era a força, que estava ali nos seus cabelos. Provérbios 19, 27 diz: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Então, primeiro aqui, ele se afastou do conselho dos pais, ele não acatou o conselho dos pais. O segundo erro de Sansão, o segundo erro se chama encurtar a vida. O segundo livro que ele colocou. Efésios 6, 1 a 3, esse texto tão conhecido, dirigido às famílias, dirigido aos pais. Tão lindo esse texto, que promessa maravilhosa, que diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e te tenhas vida longa sobre a face da terra. Gente, quem não quer experimentar uma vida boa, uma vida satisfeita, uma vida que seja longa sobre a face da terra, experimentando ao máximo os dias aqui na terra? Só que essa promessa, ela acontece só em obediência a esse mandamento. Então diga assim comigo: honra teu pai e a tua mãe.
Então existe aqui essa honra que dá vida longa para nós. Eu não sei se essa história que eu vou contar para vocês, ela é verdadeira ou ela é falsa, mas ela é muito forte. Um dia uma mocinha toda descontrolada, saindo que nem uma piriguete de casa para uma balada, só dá tchau para sua mãe, passa perto de sua mãe e diz para ela: mãe, eu estou saindo para a festa e vou sair lá com aqueles meus amigos que você já conhece. E a mãe dela falou: minha filha, a Bíblia fala, as más companhias corrompem os bons costumes, minha filha. Cuidado com essas pessoas que você anda. Minha filha, não sai de casa hoje não, minha filha. Já viu que o conselho de mãe, já viu quando a mãe olhou para o seu rumo e falou assim: meu filho, Deus falou comigo. Quem tem uma mãe assim? Levanta a mão. Conselho de mãe, ó, elas têm o 10.000 sentido, viu? As mulheres. E a mãe falou: minha filha, não vá para essa festa. Só que a filha ela não estava pedindo autorização. A filha ela estava decidida. Eu já vou para aquela balada. E meu irmão, ela abriu a casa e a mãe foi atrás. E lá no carro estava aquela galera da pesada, do cigarro, da droga, da bebida. Eles estavam carregados de maconha. Hoje a gente tem que ter um alívio assim, né, para vocês, né, que a palavra está um pouco forte. A menina entra no carro e a mãe fala para ela: minha filha, vá com Deus. E amiguinhos da minha filha, vão com Deus. E aí, de forma debochada, a sua filha lá dentro do carro fala: ai, 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 só se Deus for no porta-mala. Não conta quem já sabe a história para a pessoa do lado. Deixa surpresa. Passado alguns momentos, porque o carro estava cheio de bagunça, todos quebrando princípios, aqueles jovens se acidentaram num acidente tão trágico. Todos faleceram. E quando os bombeiros foram averiguar, viram que o porta-mala, onde a menina mandou Deus ir, o porta-mala estava todo intacto. E as compras que estavam no porta-mala, inclusive com uma caixa de ovos, todos intactos. Não despreze o conselho dos seus pais. Não despreze aquilo que os seus pais, usados por Deus para falar ao seu coração. Qual foi a consequência aqui da desonra de Sansão? A Bíblia fala que foi uma morte prematura. E a morte prematura, meus queridos, ela muitas vezes está associada com a desonra aos pais. Um famoso evangelista americano chamado David Wilkerson, que trabalhou entre as gangues de Nova York, nesse ambiente de drogas, de vícios, jovens que tiravam a sua vida de forma prematura e por causa da violência. E o David Wilkerson implicado com aquela coisa. Por que isso? Por que esses jovens morrem tão cedo? Ele fez uma pesquisa. E nessa pesquisa ele perguntou o seguinte: quem tem ódio de morte dos seus pais? E ao averiguar o resultado da pesquisa, se constatou que 70% daqueles jovens, eles tinham ódio de morte dos seus pais. Provérbios 30:17 diz: quem caçoa do seu pai, ou despreza a sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus, ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Vou ler novamente esse texto, que é muito forte. Quem caçoa do seu pai, ou despreza a sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus, ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Então você viu aqui que nesse provérbio, que o desprezo aos pais faz com que você perca os seus olhos. E olhos na Bíblia fala de visão, olhos na Bíblia fala de caminho, olhos na Bíblia fala de propósito. E Sansão, ao desacatar o conselho dos pais, ao desprezar o conselho, ao desprezar a sabedoria dos pais, a obediência ao Senhor, literalmente esse foi o destino trágico de Sansão. No fim da sua vida, ele teve os seus olhos furados. Então ele queria tanto aquela mulher, pai, eu quero. Ele tomou todas aquelas decisões trágicas da sua vida. Quando você lê a história dele, você vai ver.
E por desejar tanto, seus olhos cobiçarem tanto essas coisas, ele termina o fim dos seus dias sem os seus olhos. Ele termina o fim dos seus dias com uma morte trágica e uma morte prematura. O pastor Rick Warren, ele fala isso no seu livro Uma Vida com Propósito. Excelente livro, inclusive, fica de recomendação para você, se não leu ainda. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. E eu, ao meditar na história de Sansão, eu pensei, Deus, o Sansão, ele poderia ter feito muita coisa diferente. Mas o Sansão, meus queridos, ele termina como um animal de circo, amarrado como um animal de circo. Ele termina sendo um bobo da corte. Colocaram ele para fazer festa, farra para as pessoas rirem dele. Ele termina uma vergonha para Deus e para a sua nação. E eu gosto muito da frase do pastor Márcio Valadão, que ele fala assim, não importa como começa, e sim como termina. Vou repetir, não importa como começa, e sim como termina. Se você começou bem a sua vida cristã, meu querido, permaneça. Prossiga no Senhor. Termine bem a sua vida. Porque infelizmente o Sansão não terminou bem a sua vida. Ele poderia ter se voltado em arrependimento para o Senhor. Ele poderia, mediante aqueles passos, aquele caminho, aquela rota de destruição na sua vida, ele ter pensado, eu tenho paz, eu tenho uma casa, eu tenho um Deus, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou trilhando esse caminho? Por que eu estou com essa mochila nas minhas costas? Por que eu estou desprezando o ensino? Por que eu estou desprezando a sabedoria? Porque a Bíblia diz, para aqueles que se voltam para o Senhor em arrependimento, a Bíblia fala, quem confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia fala lá em João 9, que aqueles que confessam ao Senhor o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda impureza. Eu posso ouvir um amém? Deus, ele realmente pode, você pode se voltar em arrependimento para o Senhor, ainda há tempo para você rever o seu caminho e se voltar para o Senhor. E o Sansão, ele poderia ter falado aquela frase que é tão difícil de nós praticarmos na vida de relacionamentos. Podia ter falado, perdão, eu errei. Vamos dizer juntos essa frase? Perdão, eu errei. Errou com alguém, meu querido, se encoraje, peça perdão, diga que errou, porque isso faz parte do Evangelho, essa conduta de arrependimento. Mas já era tarde para o Sansão. Aquelas escolhas dele levaram ele para aquele lugar. Então esse primeiro modelo aqui, Sansão, é um modelo que você vai também descartar, que você não vai seguir, que você não vai levar para a sua vida. Então qual foi o primeiro modelo de filho? Filho tolo. Não temos filhos tolos aqui. Eu vejo filhos sábios. Amém? Nosso segundo ponto, filho sábio. Olha que a palavra sabedoria, ela significa, de acordo com a Bíblia, sabedoria significa prudência, significa esperteza e instrução. Pode colocar aí o significado da palavra sabedoria. A palavra sabedoria significa aquele que é prudente, aquele que é esperto e aquele que é instruído. E nós vamos ver o modelo de uma filha que foi assim, de uma filha que foi sábia, de uma filha que trilhou o caminho de sabedoria, e essa filha se chama Esté. Olha o que a Bíblia diz lá em Esté, capítulo 2, versículo 7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esté, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Então nós temos o quadro aqui de uma filha adotiva. Quantos já não ouviram histórias de filhos adotivos? E de filhos adotivos que por causa às vezes do abandono dos pais, da situação que às vezes tem acontecido ali no decorrer de sua vida, esses filhos adotivos se transformam em filhos rebeldes. Não aceita a autoridade dos seus pais, não aceita a autoridade de ninguém em lugar nenhum. Mas nós vemos que essa filha, que é a Esté,
Mardoqueu, que era primo dela, assume ela em sua família, ela se transforma filha. E as atitudes de Esther, você que já conhece essa história, você sabe que as atitudes dela levaram ela para um lugar de vida, levaram ela para um lugar de cumprimento do propósito dela em Cristo Jesus, em Deus. E nós vamos ver os 2 acertos de Esther. Vimos os 2 erros de Sansão, agora nós vamos ver os 2 acertos de Esther. O primeiro acerto de Esther, o acerto da obediência. Diga assim comigo, obediência. Então você sabe ali na história que o pai de Esther, aqui o Mardoqueu, ele fica sabendo de um decreto para a escolha de uma nova rainha. E ele chega em casa e fala: minha filha Esther, eu fiquei sabendo de um decreto que vão escolher as meninas crentes, as meninas lindas do reino, para se transformarem na nova rainha do reino. E o Mardoqueu chega todo empolgado. E meus queridos, eu sou aquela pessoa que quando leio a Bíblia, eu fico procurando prós e contras. Eu fico procurando as relutâncias. Eu fico procurando se obedeceu rápido ou se não obedeceu. E nesse texto, ao ler a história aqui de Esther, gente, eu não achei. Quando o pai chega com essa: minha filha, você tem a oportunidade de se transformar em uma grande rainha, uma grande mulher de referência. Em nenhum momento a Esther reluta. Em nenhum momento a Esther fala: mas pai, eu sou tão feia, será que eu tenho roupa para esse momento, para essa ocasião? Não existe isso. A Esther prontamente obedeceu aos comandos do seu tio. E no fim daquela eliminatória, de Mis ali, de Mis Babilônia, que eles moravam ali naquela época da Babilônia, a Bíblia diz que a Esther foi escolhida. A Esther ouviu aquele conselho, ouviu a direção e ela foi escolhida. E ela não foi escolhida apenas por ser uma mulher linda, bonita e atraente, como a Bíblia fala, mas ela foi escolhida, eu creio, por causa da essência que tinha no coração dela. Ela tinha uma essência de obediência. Ser bonita e atraente foi um ponto positivo, mas eu creio que ela foi escolhida pelo Senhor, porque ela tinha essa característica de obediência. Amém ou não amém? Então esse primeiro acerto da Esther, obediência. O segundo acerto de Esther, ela ouvia os conselhos de seu pai. Porque ali na história nós temos um outro momento que existe aqui um decreto agora para matar judeus, para matar o povo de Deus. E o Mardoqueu fica sabendo daquele decreto e chega nele, porque ela já era aqui uma rainha. Ela já desfrutava de uma posição de relevância. E o seu tio falou: minha filha, esse decreto você pode se levantar. Você pode ir lá no seu amor, cochichar no ouvido dele e falar que esse decreto não é de Deus. E aí aqui nesse momento nós temos aqui a Esther um pouco temerosa. Por quê? Porque como eles tinham muitas mulheres naquela época, ela falou para o pai dela: olha, eu já não sou chamada na presença do meu esposo, já tem algum tempo. E eu temo entrar lá, porque não era assim, eu vou entrar. Então eu que apareci, olha lá eu. Não, era importante que ele chamasse ela. E o Mardoqueu e a Esther tiram a conclusão: vamos buscar o céu, vamos ouvir do céu o que fazer, vamos buscar uma direção, vamos buscar o conselho do Senhor. E foi quando a Esther falou: vamos jejuar, vamos orar pelo favor do céu. E foi assim que eles fizeram, buscaram o favor do céu. Aqui em Esther 4, 13 e 14, olham os argumentos que o seu pai usou para convencer a filha. A Bíblia diz que ele disse: olha, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, Esther, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse, você não chegou à posição de rainha. Então quando o conselho, quando essa direção, quando a voz da sabedoria falou ao coração daquela filha, ela decidiu obedecer. Ela colocou em prática, ela não relutou, ela assumiu corajosamente a posição e a sua responsabilidade. Diga assim comigo: Esther assumiu corajosamente a sua responsabilidade. E ela diz: se eu precisar morrer por essa causa, eu morrerei.
mas eu irei. Eu realmente entendo o comando, eu entendo a direção do Senhor. E vamos ver o que aconteceu lá em Esther 5:3, é uma história tão conhecida, mas a Bíblia diz que após aquele tempo de consagração, de obediência à voz de Deus, a Bíblia diz que ela se chegou. Ela bateu na porta, ela entrou e o rei viu a rainha, porque ela queria pedir o livramento, ela queria pedir um decreto diferente, ela queria pedir salvação para o seu povo. E quando ela aparece, Esther 5:3 diz que o rei, ao olhar para ela, ele lhe faz uma pergunta: o que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Porque ela ouve o conselho de sabedoria do seu pai, porque ela busca em Deus resposta e direção, o favor de Deus veio sobre ela. E quantos de nós muitas vezes estamos aí dando murros em ponta de faca, sem ter resposta nenhuma, mas às vezes quebrando princípios e desobedecendo comandos. Esther ensina para nós sobre ouvir e obedecer. Diga assim comigo: ouvir e obedecer. E a obediência da Esther lançou ela direto para o cumprimento do propósito da sua vida, cumprimento do propósito que Deus tinha para ela. Então diga assim comigo: a obediência de Esther a lançou para o cumprimento do seu propósito. Colossenses 3:20 diz: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, filhos cristãos, você que tem Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, você deve obedecer aos seus pais e aos líderes estabelecidos sobre a sua vida, porque você é servo de Jesus. E não apenas porque você é servo de Jesus, mas também porque isso é agradável ao Senhor. Eu posso ouvir um amém? E eu quero dizer para você que a sua vida não vai ser atrapalhada por você ouvir conselhos bíblicos e princípios da palavra de Deus. Sua vida, não, esses conselhos aqui são muito antigos. Sua vida não vai ser atrapalhada por ouvir conselhos de sabedoria de um homem, de uma mulher de Deus. E eu quero contar para você que nos últimos 14 anos da minha vida, eu me dediquei a honrar e a seguir os conselhos daquele que eu chamo de meu pai hoje, do pastor Jackson. Inclusive ele vai estar aqui no próximo domingo, compartilhando a palavra. Eu nesses últimos 14 anos me dediquei a me colocar sob a liderança desse homem. Quando eu terminei a minha formação para o ministério, os pastores lá falaram o seguinte: quando vocês, alunos, voltarem para a igreja de vocês, nós queremos dar uma sugestão para vocês. Voltem descalço para a igreja de vocês. Voltem com a disposição de servir a sua liderança. Volte com a disposição de perguntar: eu posso lavar o seu carro? Eu posso lavar as suas louças? Eu posso fazer isso? E meus irmãos, nesses últimos 14 anos eu digo isso com um coração muito alegre, muito feliz, porque muitas vezes passei do meu horário, que eu tinha aqui como CLT. Muitas vezes honrei a liderança do meu pastor, servindo ele, além do que me era obrigado a fazer. Muitas vezes me submeti a todos os comandos, porque ele nunca mandou para o buraco, nunca me mandou fazer uma coisa pecaminosa. E em todo esse tempo eu cresci. Sabe qual era o princípio? Porque eu estava honrando ao Senhor e não aos homens. Então, quando você se submete ao Senhor, logicamente se colocando sobre a liderança de alguém, você vai crescer. Porque nesse processo de discipulado, isso que eu falei é discipulado, nesse processo de discipulado, de com ferro afiando ferro, eu cresci, me submetendo à autoridade de alguém, me submetendo a um pai espiritual, no caso, para mim. Gente, quantas vezes o Espírito Santo falou para mim, porque eu tive muitas crises nesse processo. Falei: Deus, mas quando eu vou ser pastor? Né? Quando eu vou liderar uma igreja? Quando eu vou fazer alguma coisa? Isso há muitos anos atrás. E o Espírito Santo falava para mim: abre o olho, observa como ele faz, observa como eles falam, observa como eles se portam. Você não está preparado não, meu filho, vai chegar a hora certa, a hora certa. E eu me submeti a esses comandos e foram muito agradáveis para mim, porque ainda não acabou. E eu quero dizer para você que 2 semanas atrás, esses meus pastores, nossos discipulados, eles falaram: olha, nós queremos corrigir você, pastor Willy e pastora Luana. Pastor também é corrigido, tá? Vocês achando que não?
nós queremos e com muito amor e carinho, nós queremos corrigir vocês com respeito aos seus filhos, a criação dos seus filhos. E ao ouvir todas aquelas correções, eu ouvindo com muita sabedoria, ao final eu falei: pastor, muito obrigado. Muito obrigado por esses conselhos. Muito obrigado por essas direções. Eu vou colocar em prática todas elas. E a pergunta que eu tenho para você: alguém te corrige? Alguém tem autoridade na sua vida para falar ao teu coração? Alguém pode falar ao seu coração? Alguém tem acesso? Tem um pai conectado ao seu coração? Provérbios 4, 8 a 9, a Bíblia diz: dedique a autoestima e a sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Então, meus queridos, pastor, você não vai tirar essa mochila? E eu digo que sim, porque eu não sou um filho tolo. Eu não sou um filho que quer exercitar a tolice, a burrice, a ignorância. Eu creio que você também não. Eu quero, de forma simbólica, porque a Bíblia fala que coroa fala de reino. Coroa fala e reino fala de autoridade. E quando você se dedica a ouvir os conselhos sábios da Bíblia, e de líderes, de pais, de pessoas que falam ao seu coração, a Bíblia diz que você cresce em autoridade. A Bíblia diz que uma coroa, só estou usando um símbolo aqui, mas você cresce, você recebe essa coroa de esplendor, essa coroa de glória que Deus coloca sobre a sua cabeça. E eu já vejo aqui em nome de Jesus muitas cabeças cheias de coroas, de homens e mulheres obedientes que ouvem a voz do Senhor, porque vocês são príncipes e princesas do reino de Deus. Amém? Vocês são esse pessoal que tem esse coração inclinado a ouvir a voz de Deus, inclinado a amar o coração do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Que tipo de filho você quer ser? Você quer ser o tolo ou você quer ser o filho sábio? E para nós finalizarmos, eu queria perguntar para você: você já é filho? Você já é filho de Deus? Como assim, pastor? Como assim esse negócio de ser filho de Deus? Todos já são filhos de Deus? Aí a resposta bíblica ela vem assim, é como uma espada. Queria dizer para você, se alguém já te disse que você é filho, lógico, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, que você é filho, eu quero dizer para você que você ouviu uma grande mentira. Porque a Bíblia fala que nós, o homem, o ser humano, nós somos amados, somos criatura de Deus e somos amados pelo Senhor. Mas nem todos são filhos. Nem todos são filhos. Porque só existe um filho, Jesus. Só existe um filho que deu a sua vida por nós. Somente através de Jesus você pode se tornar um filho por adoção. Amém? Somente através de Jesus você pode ser adotado na família de Deus. E esse impulso de desobediência que os filhos têm, de onde vem isso? E eu quero afirmar para você, se você ainda não é filho de Deus, a Bíblia diz que você está em trevas. E quem está nas trevas é filho do diabo. Está escrito em João 8:44. E pastor, eu quero sair dessa condição de escravidão, eu quero sair dessa condição de tolice, eu não quero mais carregar essa mochila de desobediência na minha vida. Quem quer se tornar filho, olha o que a Bíblia diz, olha como se faz para tornar um filho de Deus. João 1:11, 12, a Bíblia fala: ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem na obra de Jesus, aqueles que creem que Jesus levou os seus pecados, as suas dívidas, que Jesus levou as suas dores, as suas enfermidades, aqueles que creem na obra redentora de Jesus, aqueles que se aliançam com Jesus, a Bíblia diz que esses se tornam filhos, que esses se tornam filhos de Deus. E a Bíblia fala que assim
que você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a morar lá dentro. E lá em Romanos 8 fala que o Espírito testifica ao seu espírito que você é filho de Deus. E quem quer se tornar filho de Deus? Então nós falamos do filho tolo e do filho sábio. E eu creio que vocês são filhos e que estão e que estarão se conectando ao coração novamente dos seus pais. Amém? Queria que você ficasse